Esse podcast é apresentado pela Aldeia.cc, feito para você acelerar na nova economia. Salve pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Eu sou Elias, faço parte do time Aldeia Academy e hoje tenho o prazer imenso de apresentar mais um Aldeia Talks que promete ser incrível. Sejam todos bem-vindos a esse bate-papo. Para começar com o pé direito, eu já vou dar algumas dicasinhas. Se eu fosse vocês, já separava um caderninho, uma caneta, o bloco de notas do computador, do celular, pegava um cafezinho para poder manter a energia no alto, para que a gente possa aproveitar essa noite que promete estar com muitos insights. Preparamos uma noite incrível para que vocês possam aproveitar e tirar todas as suas dúvidas. E assim, vocês podem estar se perguntando, mas Elias, o que é a Aldeia Academy? Para quem não conhece a Aldeia Academy, eu costumo dizer que é a sua melhor parceria frente ao mercado de trabalho. Nós somos um ecossistema de empregabilidade, então por aqui você encontra cursos, conteúdo de qualidade, seja através das nossas redes sociais ou até mesmo do nosso blog, dentro do nosso site, uma comunidade de network fortíssima no WhatsApp e lives assim como essa. E também por aqui, através do SPTR, o seu próximo trabalho remoto, você encontra vagas 100% remotas da nova economia. Então, vamos começar? Hoje tenho um enorme prazer de ter aqui conosco a Daniela Matos. Ela é publicitária por formação, mas tem mais de 5 anos de experiência na área de UX Research, já tendo passado por diversas empresas super legais, mas eu não vou dar spoiler. Eu vou deixar a Daniela se apresentar agora. Então, Dani, seja muito bem-vinda. A casa é sua, se sinta à vontade para poder se apresentar. Boa noite, Elias. Boa noite, pessoal. Eu sou a Daniela, mas podem me chamar de Dani. Sou uma mulher branca, tenho cabelo escuro médio e cacheado. Estou usando óculos e tenho um fundo embaçado ali, um pouco branco, um pouco rosa. E como Elias já disse, né, eu sou publicitária de formação e pesquisadora de coração. Então, sou pesquisadora há bastante tempo. Lido muito com as populações de baixa renda. Trabalho hoje no Nubank, na equipe de cartão de crédito. E fui uma das pessoas que foi na Conferência Internacional de Pesquisa no ano passado, então foi uma experiência super legal, né, de ter que falar um pouquinho do que é pesquisa para pessoas de baixa renda em inglês, e gosto muito de conversar com a comunidade, dou mentoria no IDP List, então é isso, gente, tem muita coisa para a gente conversar. Pois é, pessoal, eu falei que eu iria procurar uma UX que seja uma pessoa foda para poder apresentar para vocês e para poder conversar, e eu trouxe a Dani. A gente trocou várias ideias, e a partir das perguntas que vocês mandaram lá naquele forms que foi enviado por e-mail e também na comunidade do WhatsApp, nós separamos alguns temas que foram mais recorrentes nas perguntas para poder falar hoje. Então, Dani, muito obrigado por estar aqui presente com a gente. A casa é toda sua, como diz o ditado, e a gente, como bons mineiros, a gente gosta de falar uma frasezinha assim. Tenho certeza que o que a gente preparou vai ser algo muito enriquecedor e que essa horinha desperte muitas novidades e abra a mente de todos aqui presentes. E, para começar, tem um tema que é muito recorrente nas conversas que tem dentro da nossa comunidade, e acredito que seja uma dúvida recorrente no pessoal que está aqui participando da live, e dos nossos ex-alunos, nossos alunos, e de pessoas de dentro do mercado, que é sobre como começar a carreira, né? Quais os passos iniciais para quem deseja seguir nessa área? Beleza, essa pergunta, ela vale milhões, né? Vamos dizer assim que a resposta dela é que vale milhões. Gente, para falar a verdade, assim, eu acho que a primeira coisa é considerar que a gente não está mais no que eu chamava de era de ouro do UX, né? O que foi essa era de ouro? Quando o UX estourou ali dentro do Vale do Silício, que todo mundo começou a entender o que era design de experiência, começou a entender o que era pesquisa de experiência, todo mundo começou a buscar esses profissionais, a gente teve aquele tanto de vaga aberta, tinha de todos os níveis, todo mundo estava apto a contratar iniciante, porque simplesmente precisava de alguém que fizesse aquilo, né, que resolvesse aqueles problemas, e aí a gente tinha vaga para todos os lados, vagas remotas, não remotas, então assim, a gente mudou muito o cenário.
A gente agora, né, os profissionais que iniciaram naquela época, eles já estão mais maduros, estão um pouco mais com a carreira consolidada, a gente tem mais dificuldade de achar vagas de iniciantes, e a gente teve, né, depois da pandemia, todo aquele boom de layoffs nas empresas, ou seja, as pessoas começaram a demitir ali várias pessoas. Então, eu sou uma pessoa muito realista, eu gosto de falar do ponto de vista, né, de quem está há muito tempo na área e que tem visto movimentos acontecerem. Então, assim, a gente não está mais naquela época. O que aconteceu de diferente? Antes, as pessoas contratavam cada especialidade muito picadinha, né? Então, se contratava ali uma pessoa só para fazer a interface, uma pessoa só para ficar realmente cuidando da experiência, dos fluxos, alguém ali para poder cuidar da parte de design de serviço. Isso era um movimento muito comum. Hoje em dia, o mercado já espera pessoas que são mais generalistas, ou seja, aquele famoso Severino, né? Sabe fazer de cada coisa um pouquinho. Então, é muito comum que vocês vejam que agora, ao invés das vagas se denominarem design de UX ou design de interação, elas se chamarem de design de produto, ou seja, você vai ser o designer que vai ajudar a construir aquele produto. E isso já traz para um contexto mais generalista, onde que você vai ter que saber não só a parte dos fluxos, mas também a parte de interação, mas também a parte de negócio, mas também a parte de pesquisa. Ou seja, mais coisas para um único profissional saber fazer. Tem que saber fazer um pouquinho de cada um. Então, setamos essa expectativa de que estamos nesse momento de mercado, como que a gente inicia na área, né? Hoje em dia a gente tem vários cursos disponíveis, a Aldeia tem vários para vocês conseguirem aproveitar e fazer e aprender um pouquinho mais. Eu acho que fazer os cursos é essencial, mas colocar em prática vale 200 vezes mais. Mas, Dani, nenhuma empresa me dá uma oportunidade, como que eu coloco isso em prática? Várias plataformas, várias escolas trazem cases reais, problemas reais, para os alunos irem se desenvolvendo, né? O que eu recomendo? Você vai pegar aquele problema e vai agarrar ele como se ele fosse seu, como se ele fosse um problema da sua vida. E aí você vai tentar resolver ele da melhor e mais completa maneira possível. Então, eu falo muito para testar, pegar o problema, pesquisar todas as alternativas e não lidar com isso como se fosse uma tarefa de um curso que você está fazendo. Lida como se fosse seu trabalho, tipo assim, seu salário depende disso. Como que você resolveria esse problema de uma maneira mais completa possível? Então, acho que isso é o primeiro passo, aprender como fazer todos esses passos, porque você vai moldando o seu processo, e moldar o seu processo é muito importante. Ah, mas a pergunta não era sobre como que eu entro na área de UX, por que eu estou falando de processo, por que eu estou falando disso? Porque quando você vai entrar no processo seletivo, mesmo que seja de uma vaga júnior, você precisa mostrar que você domina o processo. E quando eu falo isso, quer dizer que o como você faz é mais importante do que a solução final. Então, um erro muito comum que eu vejo em processo seletivo, quando as pessoas estão tentando entrar na área, é que a pessoa, né, principalmente a gente que é acostumado a querer fazer tudo rápido, a gente é cobrado, né, em cargos anteriores, supondo que você veio de design gráfico, de outras áreas que são análogas, né, ao design de produto, cobrado por deadlines, por entregar as coisas rápido, por ter aquela data ali, sair o que tiver que sair, a gente quer pular do problema direto para a solução. Só que no design de produto, a solução, principalmente quando é no processo seletivo, ela é só o resultado, a consequência do seu processo. Então, mostrar o como você chegou ali é mais importante do que falar assim, eu resolveria dessa forma. Tá, mas da onde você tirou isso? Essa solução já existe no mercado ou não existe? Você consultou dados? Você fez alguma pesquisa? Então, assim, quanto mais você moldar o seu processo e mostrar que você domina ele, mais você mostra para o seu recrutador que você é capaz de pegar um problema dele e resolver. Então, eu acho que isso é a principal coisa, assim, que eu vejo de erros na hora de tentar o processo seletivo e que eu acho que dá para moldar, sabe? O negócio é moldar o processo. E como que a gente molda esse processo? A gente molda esse processo buscando mentorias, os cursos ajudam, mas desde que você fica só na teoria, é muito mais difícil você conseguir aterrissar e entender aonde você está errando. Então, mentoria ajuda muito, porque você vai ter alguém que tem essa perspectiva, que carrega consigo essa técnica para poder olhar para o que você está fazendo e dizer, aqui você está errando, aqui você está acertando, foca nisso, vê esse tipo de conteúdo. Então, direciona melhor. Para mim, o mais difícil dentro de UX é você conseguir a primeira vaga. Esse é o desafio maior.
A partir do momento que você conseguiu a primeira vaga, tudo vai se desembolar, porque você lidando com isso no dia a dia, tendo que fazer ali todo o processo, aprendendo na prática, né, os perrengues, passando pelos perrengues que a gente passa, e criando ali um pouco de casca, fica mais fácil de você ir para as outras vagas com mais maldade. Então, a primeira vaga realmente é o maior desafio. Eu acho que seguindo essas dicas fica um pouco mais fácil de direcionar e tentar essa sorte. Maravilha, Dani. Eu acho que você conseguiu trazer para a gente um processo de início de carreira dentro da área muito bom. E tem alguma dica, assim, mais pontual que você queira contar para a gente, para poder contar ali no processo seletivo como destacar suas habilidades, como estruturar um projeto? A gente sabe que grande parte dessa área os profissionais necessitam fazer tipo um desafio prático ali no momento do processo. Teria alguma forma de destacar melhor as suas ideias, o como você pensa durante esse processo? Claro, eu acho que quando você vai apresentar as suas habilidades, o principal foco deve ser mostrar que você é uma pessoa multidisciplinar. Então, quanto mais você souber de métricas de UX, é melhor para você. Mas não só de UX, quanto você souber de métricas de negócio, né? O que acontece no funil de produto? Quais são as métricas principais do funil de produto? Aprende isso, porque uma coisa que eu sinto que as pessoas erram muito é que a gente lê a profissão, todas as profissões ali que estão dentro do universo de experiência, como defensores do usuário. E aí é que está a armadilha. Por quê? Porque, sim, a gente está aqui para defender qual é a melhor experiência para o usuário. Porém, a gente trabalha para pessoas de negócio. No final do dia, o que vai contar é o que vai mexer esse ponteiro, que vai mexer essa agulha. Então, não é bem visto internamente pelos stakeholders, né, pelas pessoas para quem a gente trabalha, para o pessoal de produto, para o pessoal de negócio, quando a gente só foca no ponto de vista do usuário e não pensa no ponto de vista econômico, no ponto de vista de como aquilo vai parar em pé, ponto de vista de negócio. Então, isso é muito importante. Então, focar ali e entender, diante do problema que eu detectei do usuário, a gente tem essas formas de resolver. Diante dessas formas que a gente tem de resolver, essa é a mais lucrativa, ou essa é a que pode dar resultado, ou pode ser um balanço entre o resultado e a experiência. Então, saber fazer esse balanço é muito importante, e mostrar que você sabe, que você considera isso na hora de tomar uma decisão, é muito, muito importante, e você acaba se destacando das outras pessoas. Uma outra coisa, foque no problema. A gente foca muito na solução. Então, destrinche esse problema. O problema que as pessoas dão para a gente resolver, não só em case ou processo seletivo, mas também na vida real, tá? O problema que chega para a gente não é o problema que a gente tem que resolver, geralmente. Então, as pessoas, geralmente, elas supõem coisas sobre determinado problema, elas trazem um sinal, e é o nosso papel destrinchar isso e entender qual que é o problema real, onde está a causa raiz disso. Então, fazer o processo que eu chamo de problem framing, que é recortar esse problema e entender aonde ele vai levar a gente, é muito importante, né? Acho que, não sei se ainda se usa essa pequena historinha, essa anedota que se usava no começo do UX, que é sobre o elevador, né? Que as pessoas estavam dentro do elevador, e elas reclamavam muito que o elevador era muito demorado. Nossa, esse elevador demora muito, esse elevador demora muito. E aí a empresa falou assim, precisamos fazer com que o elevador desça e suba mais rápido. E aí, quando, né, se você olha por essa ótica, se você pega o problema e vai resolver do jeito que você recebeu ele, o que você vai fazer? Você vai tentar contratar um novo sistema, você vai querer colocar um motor mais potente, você vai querer investir muita grana naquilo ali para ele ficar mais rápido. Quando você para investigar o problema, você vai lá, pega o elevador todo dia, entende o comportamento das pessoas, vê como elas estão interagindo com a experiência, deu para perceber que as pessoas achavam a espera longa porque elas não tinham o que fazer naquele tempo. Então, tipo, elas ficavam batendo o pé, ficavam ali estressadas porque não tinham o que fazer e tal. Então, tornar aquela experiência, o tempo que elas estavam ali dentro, mais interativo, poderia fazer com que essa sensação diminuísse. Então, o que virou a solução? Colocar espelho, colocar música, colocar ali um visor interativo onde ela vai ver os eventos da cidade, essas coisas. E aí, a sensação de que o elevador está mais rápido aconteceu com um custo muito menor.
Então, assim, é um exemplo que a gente usa para dizer como que é essa coisa de como é importante isso de destrinchar o problema. Porque o problema que eles dão para a gente, às vezes nem eles têm essa clareza de como resolver. Então, antes de sair desenhando qualquer coisa, receber um problema, respira, faça perguntas. Será que é isso mesmo? Não pode ser tal coisa? Faça perguntas e busque aprofundar no problema. Maravilha, as dicas que você trouxe aqui, Dani. Eu acho que quando a gente foca na solução, é exatamente o que você falou. A gente vai direto naquela solução, apresenta como estou nela. E talvez quando a gente pensa melhor no problema e depois vai. Então, a solução que você criou naquela linha direta, quando você pensa, você desce montanhas, ela é uma solução muito mais perspicaz, ela é muito efetiva. E talvez aquela famosa frase, eu como publicitário, a gente usa muito deixa isso dormir, vai fazer outra coisa, vai distrair, vai abrir a mente, porque no momento que você menos esperar, seja ele lavando a louça, tomando banho, passeando com o seu cachorro, você lembra daquilo ali e pensa numa alternativa que pode solucionar aquilo e que seja de fato muito melhor. E, pessoal, se eu fosse vocês, eu já estaria anotando essas dicas que a Dani está trazendo aqui. Se caso esquecerem, passar batida alguma, a live ela fica gravada. Então, vocês depois podem acessar aqui o canal da Aldeia através desse mesmo link que vocês entraram para poder rever todas as dicas. E mais, a Dani, como muito parceira nossa, ela criou um guia prático sobre como estruturar um case em processo seletivo, case de pesquisa. Eu dei uma olhada nele, ele tá maravilhoso, tá super completinho, com 7 dicas incríveis. Alguma delas ela já até trouxe aqui, mas eu não vou dar muito spoiler para que vocês possam acessar. Além dessas 7 dicas, nós temos um desafio prático para que vocês possam colocar em prática essas dicas e umas dicas extras para poder arrasar em uma entrevista de emprego. O guia prático é em formato de e-book, para que vocês possam acessar tanto pelo telefone, pelo computador, se quiser imprimir, da forma como vocês acharem melhor. E ele vai ficar disponível gratuitamente para todo mundo que está participando dessa live. Então, se fosse vocês, amanhã ficava de olho no e-mail, porque a gente vai enviar para que vocês possam fazer o download. E também ele vai ficar disponível nos materiais de aprofundamento dos nossos cursos da área de UX e UI. Dani, uma coisa que você trouxe aqui para a gente é que é fundamental também saber sobre métricas, sobre como fazer uma análise na área de UX. Então, eu gostaria que você tem alguma ferramenta que você utiliza, alguma técnica, como que você faz essas análises durante as pesquisas que hoje você faz? Você pode contar um pouquinho para a gente sobre isso? Uhum. Antes de contar sobre isso, só um detalhe. Apesar de eu ser pesquisadora, eu tentei fazer o e-book de uma forma mais generalista possível, para que profissionais também que estão mais ligados ali a design de interação, design de experiência, possam também utilizar das dicas e passar nos processos. Então, é para todo mundo. Só esse disclaimer mesmo. Mas sobre as métricas, gente, eu sou publicitária, tá? Eu formei em comunicação. Matemática também não é o meu forte. Se também não é o seu, segura na minha mão. A gente precisa dela. E qual que é a questão sobre isso? Sabe aquele curso de Excel que você não fez quando a sua mãe falou que você tinha que fazer aos seus 12 anos, seus 15 anos? Volta lá e faz. Se eu puder te dar uma dica, vai lá fazer. Acho que é a melhor coisa que você pode fazer por você. Acho que quando a gente está, principalmente quando a gente está entrando na área, você vai ter um Google Docs e um sonho, né? Geralmente, assim, as empresas não vão investir em tanto recurso, não vão ter todas as ferramentas disponíveis. Eu, pessoalmente falando, cheguei aqui no Nubank, eu achei que eu estava no playground, porque aqui tem um número de ferramentas maior do que eu tive em outras empresas. Então, assim, eu estou acostumada ao cenário em que eu tenho ali uma vontade, um sonho e estudos ali para aprender como fazer. Então, assim, super recomendo que vocês aprendam a fazer as análises básicas. Dani, o que são as análises básicas? Gente, qualquer curso de pesquisa quantitativa ali vai te ajudar a entender melhor como fazer. Você vai pegar aquele dado e vai destrinchar. Qual que é o erro comum que eu vejo, tá? Quando a gente está começando, principalmente ali, as primeiras pesquisas que a gente vai fazer, faz um formulário para poder entender como está a experiência e tal. Geralmente a gente pega, né, vê ali o resultado que a plataforma
de pesquisa mostra para a gente, que pode ser o Google Form, o Typeform, pode ser o Question Pro, pode ser essas ferramentas de questionário mesmo, a gente olha para aquele resultado, a gente printa ele, né? Põe em algum documento e já conclui, tipo assim, nossa, 50% dos usuários pensam isso e isso. Esse é um dos erros. Por quê? Porque a gente só faz análise em cima de hipótese. Então, não saia fazendo formulário antes de desenhar a hipótese. Então, aprenda como fazer uma hipótese bem feita, né? Entendendo, tipo assim, tá, se tal coisa acontecer, é possível que tenha essa consequência. As pessoas estão agindo dessa maneira por conta disso, para você validar. E aí você faz o seu questionário. Na hora que você receber o resultado, ao invés de você sair concluindo as coisas, o que você vai fazer? Você vai baixar a planilha, não sai pegando o dado do jeito que está lá. Por que eu falo isso? Porque é muito comum que cada pergunta tenha um número de respostas diferentes. Pode ser que talvez a sua ferramenta deixou uma mesma pessoa responder 2 vezes a mesma pergunta. Então, assim, tem que fazer uma limpeza de dados antes de sair concluindo coisas. E as hipóteses vão ajudar vocês a cruzar informação. Então, por exemplo, tentar dar um exemplo bem aberto, assim. Pesquisa de eleição. Pesquisa de eleição aí que está rolando, qual candidato que as pessoas gostam mais. Aí vamos supor que você mandou a pesquisa para todas as regiões da cidade. Na hora que você recebe os dados e você olha para suas hipóteses, aí tem uma hipótese lá assim, o candidato, as pessoas da região sul preferem tal candidato, enquanto as da região norte preferem outro. Como é que você vai saber isso? Você vai ter que cruzar dados. Então, você vai ter que aprender a fazer tabelas dinâmicas. Você vai ter que quantificar, separar esses dados e entender. Será que as pessoas que vieram dessa característica social, elas têm uma opinião, elas têm um jeito de ver isso diferente das outras? Dentro das empresas, a gente fala dos segmentos também. Será que o segmento de baixa renda, ele opina diferente nesse tópico do segmento de média ou alta renda? Então, assim, quando você pegar o dado, você tem que brincar com ele, fazer perguntas para sua base de dados e começar a usar as ferramentas ali do Sheets, do Excel, para te ajudar a chegar na resposta. Então, assim, nada de sair pegando o dado pronto, sair colando e falando que está tudo certo. A gente realmente precisa destrinchar ali, navegar um pouquinho mais nos dados, fazer perguntas, porque aí você vai achar os insights mais legais. E aí, sobre métricas no todo, como eu falei, né, a gente tem algumas métricas de UX, então acho legal de vocês se aprofundarem um pouco mais nelas, entenderem como é que elas funcionam e tal, porque mais do que saber sobre fazer métodos de pesquisa, é importante que o pesquisador saiba ver um pouco das métricas e fazer esse match com o que ele está vendo nas falas das pessoas, nas entrevistas, nos questionários, porque, como a gente sabe, o que as pessoas falam é muito diferente do que elas fazem. A gente precisa saber fazer essa combinação entre o comportamento e o que a pessoa diz que ela faz ou a forma como ela pensa. Então, a gente precisa sempre fazer esse cruzamento. Mas, mais do que nunca, eu digo para vocês, assim, estando dentro do mercado, aprenda sobre métricas de negócio, sabe? Aprenda sobre métricas de growth, ou seja, como atrair usuários, que métricas que se medem, métricas de receita. Então, assim, o que dá mais dinheiro, qual métrica que se mede para e-commerce, qual métrica que se mede para cada coisa, de vendas, quais são as métricas mais importantes de vendas. Tenha como se fosse uma lista, tipo um dicionário que você vai poder acessar ali quando você quiser, para entender que métrica que você usa em cada momento. E quando as pessoas vierem com esses dados para você, você consiga ter ali o seu repositório e falar assim, entendi, isso aqui diz tal coisa, isso aqui diz tal coisa. E se eu juntar essas duas informações, o que eu tenho ali de interessante? Eu não diria para vocês se prenderem a ferramentas. A única ferramenta que eu falo assim que todo designer deveria saber mexer, e eu ainda estou no processo de aprendizado, não vou mentir, tá? Que eu não vou ser hipócrita aqui, é o Amplitude. Porque o que é o Amplitude? O Amplitude é uma ferramenta onde você consegue mapear o comportamento dentro de telas, né? Então pode ser site ou pode ser app, principalmente app. Então você consegue colocar ali, tem que colocar o que a gente chama de eventos, então talvez precise, quando você está dentro da empresa, da ajuda de algum desenvolvedor, mas você vai colocar um mapeamento ali de áreas que você quer saber. Por exemplo, nessa tela aqui, eu quero saber aonde eles clicam. Nessa outra tela aqui, eu quero saber onde eles clicam. O que você vai ter no final? Você vai ter no final quase que um mapeamento dos caminhos que a pessoa fez para chegar até determinada tela. E isso vai te dar muita informação para saber quais telas não estão funcionando, onde você precisa colocar mais esforço, medir quantos usuários desistem de seguir ali o fluxo em determinado momento. É muita informação legal para quem é UX, assim, trabalhar.
Então, eu diria que se eu pudesse escolher uma ferramenta, seria o Amplitude, mas não se apegar a ferramentas, porque cada empresa que a gente vai usa umas diferentes. É melhor você chegar na empresa e aí aprender a ferramenta que ela te oferece, do que ficar tentando pular de ferramenta em ferramenta. Eu investiria realmente nos conhecimentos básicos de pesquisa quantitativa e nos conhecimentos básicos de análise de dados dentro de planilha mesmo. Maravilha, Dani. Muito boa as dicas que você trouxe nesse momento. Acho que com o norte que você trouxe, fazer as pesquisas vão ficar mais tranquila. E teve uma dúvida que a gente recebeu, acredito que talvez seja tranquilo da gente colocar ela nesse momento, que uma das pessoas da comunidade ficou interessada em saber um pouco mais sobre o seu trabalho com a população de baixa renda, com as pessoas que têm uma certa dificuldade em acessar a tecnologia, seja por questão de realmente não saber mexer com a tecnologia ou que não tem um acesso limitado a ela. Você poderia contar um pouquinho para a gente sobre isso? Sim, claro. Então, toda pesquisa, né, a gente vai ganhar alguma coisa, a gente vai perder alguma coisa quando a gente escolhe o método, escolhe o recorte, etc. Eu acho que o jeito mais fácil de acessar essas pessoas é, de fato, indo até elas. Então, seria a forma mais rica de você conseguir trocar e conseguir falar com a maior parte das pessoas. No entanto, uma coisa que eu prezo muito, principalmente quando no contexto que eu trabalho, né, que é banco, é não ter uma visão recortada pelo sudeste das coisas. Então, eu gosto de pegar pessoas que estão em diferentes partes do Brasil. E aí eu vou lidar com desafios tecnológicos e eu vou lidar com as consequências disso para que eu fale com pessoas que têm uma visão diferente, que têm um uso diferente das pessoas do Sudeste. É muito diferente. Então, para mim, isso é muito importante. O Brasil é muito grande, né? E cada lugar tem sua peculiaridade. Então, o que eu faço? Geralmente eu faço a pesquisa usando o Google Meet, que pelo menos como eu sei que a maioria dessa população tem Android, é mais fácil de explicar como baixar. Então, eu consigo usar a linguagem deles para explicar como baixar. No Nubank, eu tenho auxílio de uma empresa de recrutamento para me ajudar a ficar comunicando com essas pessoas. Então, o processo, na verdade, eu falo por canais oficiais, então a pessoa vai receber um e-mail oficial do Nubank, convidando ela para responder um questionário. Nesse questionário, se ela for habilitada para o recorte que eu preciso na pesquisa, ela vai ser convidada a participar da pesquisa. Eu só falo com ela se ela me permitir usar os dados dela, e eu pergunto o telefone dela, se ela permite que a gente contate ela por telefone, falo o nome da empresa que vai contatá-la e etc. No Nubank também a gente tem um processo comum em que a gente compartilha um código, né, para a pessoa validar que aquela pesquisa é verdadeira no chat. Então, se ela está achando que é golpe, ela pode ir no chat do atendimento e falar assim: oi, eu recebi um e-mail falando que eu deveria participar dessa pesquisa. Essa pesquisa é verdade? Tipo assim, ou eu tô caindo num golpe? E o atendente vai falar para ela que aquela pesquisa realmente é do Nubank, que ela pode confiar. Então, isso a gente faz esses detalhezinhos só para a pessoa ficar tranquila. Então, a gente geralmente usa e-mail, só que a partir do momento que ela respondeu o questionário, a gente já começa uma comunicação mais por WhatsApp, que é a forma como eles se sentem mais confortáveis de falar. A gente convida essa pessoa para a entrevista, e aí uma coisa que eu faço para poder garantir que a gente vai ter, que todo mundo vai poder falar, né, é que a pesquisa seja feita por celular. Então, tipo assim, a pessoa vai poder usar o telefone dela na onde ela estiver para ela falar comigo. E por que eu faço isso? Porque se eu coloco o recorte de que eu quero alguém no computador, eu não vou achar ninguém. Porque essas pessoas, elas estão trabalhando em serviços de base. Então, são pessoas que falam. Eu já atendi gente que era vendedora de sacolão, e aí, não sei se fala sacolão em todos os lugares, mas ela falava frutaria. Então, eu vou falar os dois termos, porque eu não sei de onde vocês são. Frutaria, sacolão, local onde a gente compra frutas e legumes. A pessoa estava atendendo e falando comigo ao mesmo tempo. Peraí, Daniela, rapidinho. Fulano, o que você quer? Eu quero um chuchu, uma abóbora, não sei o quê. E eu ali com ela, sabe? Entendendo ela. Muito comum dar eco, porque a pessoa não tem microfone bom, tá uma barulhada danada. E eu aqui sigo plena, não me deixa abalar. Aí, geralmente, quando eu faço entrevista, eu transmito, né, para minha equipe ver. E eles podem me mandar perguntas real time, assim, para eu endereçar para o usuário. Às vezes o pessoal fala assim, não, que chiadeira. Nossa, Dani, manda trocar de microfone. Eu falo assim, trocar por qual, gente? Vai trocar por qual? Vocês vão aguentar a chiadeira. E eu vou continuar plena aqui. E aí, eu sigo o baile ali. Então, gente que era professor de escola, que estava no momento do intervalo, aí vai para uma sala, as crianças vê a professora na sala quietinha, vai lá atrás dela, puxa as pernas. É a professora tentando falar comigo e a criança puxando a professora.
A gente dentro de ônibus, já fiz entrevista com o usuário dentro do ônibus, voltando do trabalho, que era o horário que ele podia. Então, ele fechou lá o trabalho dele, ele subiu em cima do ônibus, está conversando comigo durante o ônibus inteiro, desceu do ônibus, seguiu o trajeto dele conversando comigo, subiu e falou, calma que tem um elevador, subiu o elevador, continuou falando comigo. Então, assim, eu pego de tudo. Eu já falei com gente, já falei com uma pessoa que trabalhava numa plantação de cacau. Na verdade, a profissão real era secador de cacau, eu não sabia nem que isso existia. Então, ela basicamente só fica secando o cacau que é recolhido. E aí só tinha um local de descanso, que era um quartinho minúsculo para falar comigo, baixa iluminação. Era uma pessoa que tinha basicamente a mesma idade que eu e que possuía analfabetismo funcional. Foi uma das entrevistas para mim mais marcantes, porque demarca a desigualdade social que a gente vive. Então, assim, para mim não tem tempo ruim. Então, eu falo com essas pessoas por celular, que eu sei que pelo menos isso hoje é um recurso que a maioria tem, porque faz as atividades básicas ali. Os celulares vão ser horríveis, assim, não vai ter qualidade de imagem, não vai. Eu já falo com os designers, gente, o protótipo tem que ser óbvio, eu coloco um menu na frente e aí eu falo, tipo assim, parte 1, parte 2, parte 3, porque eu sei que a pessoa vai clicar errado e eu vou ter que retornar com ela. Então eu falo assim, volta ali na parte 1, agora vamos clicar na parte 2 para facilitar a navegação no protótipo. Não pode ter muita microinteração, não pode ter motion, não pode ter nada disso, porque eu sei que não vai rodar. Já aconteceu do celular não rodar o protótipo, eu abro dentro do meu celular, compartilho a tela e vou falando com a pessoa para falar em voz alta como é que ela ia fazer, para ela me explicar. E quando são perguntas que eu acho que são complexas, decisões financeiras, eu lido com dinheiro, é muito difícil, eu desenho, literalmente. Eu pego, basicamente, por exemplo, eu quero saber qual que é o meio de pagamento que a pessoa mais usa. Eu faço uma telinha, assim, um slide em branco, coloco emoji, tipo assim, o cartãozinho, um dinheirinho, as outras coisas. E aí eu falo, para comprar isso, para comprar essa geladeira, como é que você escolheria fazer? E aí a pessoa vai me falando. Então, assim, eu adapto com a linguagem que a pessoa tem. Então, assim, não entendeu, muitas vezes eles não entendem a pergunta, aí eu brinco, descontraio e faço a pergunta de outra maneira totalmente diferente. Então, assim, a linguagem tem que ser adaptada, tudo tem que ser adaptado. Questionário longo, eles não vão responder. Não adianta perguntar. E uma coisa também que desafia muito, muitas vezes a equipe de produto, fica colocando pressão para fazer pesquisa rápido, e esse negócio com a população de baixa renda vai te levar para o caminho errado, o caminho mais difícil. Por quê? Eu defendia muito isso com o pessoal, falava assim, gente, o tempo não é tudo, o tempo não é tudo. E aí, um dia eu mostrei isso para eles. Por quê? Eles queriam que eu ligasse. Liga para o usuário rapidinho, é só perguntar as coisas. Aí eu falei assim, pergunta para ele o que é isso, para ver o que ele vai te responder. Aí eu fiz uma entrevista que era com vídeo, tudo bonitinho. Aí eu perguntei para o usuário se ele já tinha usado débito automático. Ele falou, sim, uso demais da conta. Nossa, mas como eu uso débito automático? E foi me reafirmando durante a entrevista inteira que usava débito automático. Aí chegou no final da entrevista, eu mostrei uma tela para ele, onde tinha o débito automático. E ele ficou confuso, não estava entendendo o que era. Aí eu falei assim, qual que é o débito automático que você usa? Eu pego o cartão e pago com o saldo da minha conta. Ele estava falando de cartão de débito o tempo inteiro. Se eu não mostrasse para ele ali e validasse, eu teria tomado uma conclusão extremamente errada. Eu poderia falar assim, gente, sim, essa população lida bem com débito automático, etc. E não era uma verdade. Por quê? Porque a pessoa estava falando outra coisa. Então, assim, essa confusão de termos, para eles, é muito comum. Então, realmente, assim, preciso de usar todos os recursos ali imagéticos para fazer a entrevista. É assim que eu lido. Eu amei a aula que você trouxe agora, falando sobre métricas e como que você faz o processo de pesquisa. Confesso que, como sou da área da publicidade, não tenho tanto conhecimento desse lado, mas eu acho que dá para a gente super aplicar em diversas áreas de comunicação no geral, né? A experiência do cliente, ela está ligada a uma parte ali da publicidade, um pouco ali da comunicação, e eu acho que o que você trouxe aqui serve não só para a área que a gente está conversando hoje, mas para uma área muito grande. E a Águeda Santana mandou aqui no chat para a gente que é muito bom saber que tem alguém olhando para isso, para olhar pelos mínimos detalhes e para coisas tão importantes e saber como que cada público ele age, como que vai ser.
E eu gostei muito de você falando assim, é o que tem, e a pessoa, você falando com, que você fala com o seu time, de tipo, é o que tem e vai ser dessa forma, vocês que lutem com isso. E aí, depois você foi falando sobre montar protótipo, e aí eu lembrei de outra pergunta que a gente recebeu, fugindo um pouco aqui dos temas que a gente tinha separado, que é falando sobre como a melhor forma de organizar um protótipo, que eu acho que você super respondeu, de tipo, se der errado, abre no seu telefone, desenha no papel, deixa da forma mais clara possível para a pessoa poder responder. E aí essa pergunta, ela veio junto com o que fazer quando o cliente não participa do processo. Então, não agora no caso, tipo, das pessoas responderem, mas da pessoa que te contratou não te dá um feedback claro do que queria. Você já teve alguma experiência dessa forma, Dani? E tem algo que você gostaria de compartilhar? Tá, vamos por partes. Melhor forma de fazer o protótipo. Não existe. Por quê? A melhor forma é aquela que depende do seu foco. Para que você vai fazer esse protótipo? Esse protótipo é para vender uma ideia do futuro do produto? Tipo assim, eu quero abalar, eu quero mostrar para esses executivos aqui que essa nova versão vai ser tudo. Tipo assim, vai ser maravilhosa, incrível, perfeita. Eu preciso vender essa ideia. Se você vai fazer o protótipo para vender a ideia, põe tudo. Faz ele mais completo possível. Todas as interações, tudo, tipo assim, como se fosse o uso real. O seu Figma vai travar, vai, mas você faz tudo bonito. Todas as microinterações, se precisa, faz até vídeo do negócio mexendo, faz tudo. Esse protótipo é para um teste de usabilidade? Aí vamos lá. Quem é seu público? São pessoas que têm mais ou menos conhecimento tecnológico, que sabem interagir mais ou menos com o aplicativo. Aí a gente já separa aqui as coisas. No meu caso, como eu contei, são pessoas que interagem menos, que têm mais dificuldade. Eu preciso ficar guiando elas, então eu quebro as tarefas, eu quebro as coisas. E aí as tarefas ficam separadas. Então, tipo assim, a parte 1, ela vai ir do ponto A ao ponto B. Na parte 2, ela vai ir do ponto B ao ponto C. A gente vai começar de uma tela específica, ela vai ter que chegar nessa tela aqui. Eu quebro, porque eu preciso do insumo de cada parte, e eu sei que se eu mandar a pessoa fazer tudo sozinha, sem ter nenhuma pausa ali, ela vai se confundir. Então, geralmente eu faço assim. É um público que já tem mais noção e tal, tem mais, já consegue fazer mais coisa e tal. Eu vou usar isso para validar uma ideia muito importante. Também faz do jeito mais completo possível, deixa a pessoa rodar ali dentro do celular dela e vai observando. Vai observando o que ela está fazendo, o tempo todo, né? Mais do que só a fala da pessoa é ir observando o que ela está fazendo. Então, já faz ele de forma mais completa. Mas eu estou só no início, assim, meu time está querendo colocar essa ideia aqui de pé, está querendo que eu faça um protótipo super completo para poder a gente fazer essa ideia, mas eu acho que pelos dados que a gente tem, esse negócio não vai dar certo. Faz um teste de conceito, tá? Que é diferente do teste de usabilidade. Na prática, é quase a mesma coisa. Mas qual que é a diferença do conceito para a usabilidade? O conceito, ele é um rascunho. Então, você não precisa de fazer ele perfeito, você vai fazer ele do jeito que der. Se tiver design system, você já usa os elementos do design system ali, resolve do jeito que dá, para poder você entender mais se aquela ideia faz sentido para os usuários do que ser usabilidade. Tipo assim, esse clique aqui vai levar a pessoa para o lugar certo, ela está scrollando, não está scrollando. Então, assim, você não vai no detalhe. Você faz uma ideia mais, o que a gente chama aqui de scrap, que é literalmente mais rascunho, leva isso, e aí você traz insumo. Gente, isso aqui, todo mundo odiou essa ideia. Tipo assim, aí você está evitando, está salvando dinheiro do seu time. Você está evitando que a pessoa gaste esse dinheiro no futuro, gaste esse dinheiro à toa para jogar a ideia fora no futuro, né? Então, assim, tudo depende do contexto. A outra pergunta eu esqueci, no meio do caminho. Tranquilo, Dani. A pergunta é: o que fazer quando o cliente não participa do processo e não dá feedback? Entendi. O cliente, no caso, é a pessoa que está comprando o projeto, né? Eu vou tomar como direcionamento que Sim. é alguém que está comprando o projeto. Então, assim fica um pouco difícil, né? Quando o cliente não dá insumo, vamos lá. Você foi convidado para fazer um projeto para um cliente X. O ideal é a pessoa compartilhar tudo que ela precisar com você. Só que, gente, cliente nenhum, nem dentro da empresa, vai saber dar para a gente a informação que a gente precisa. Eu juro para vocês. Olha, eu trabalho no mesmo produto há 2 anos e meio.
as pessoas ainda não sabem me dar a pergunta certa ou a informação certa na hora que eu preciso. Se eu não vou lá buscar, eu não vou receber nada. Então, assim, é o que eu falei. Vai vir um problema mal recortado para você e você que se vire com isso. O que eu costumo fazer? Eu gosto de fazer entrevista com stakeholder, que é entrevista com essas pessoas que a gente trabalha, né, com esses executivos ou pessoas que estão ali demandando da gente. E nessa entrevista, eu tento tirar tudo que eu preciso. O que é mais importante para você? Qual que é o resultado que você espera no final do mês e no final do ano? O que você acha que é mais importante? Essa conversão ou essa? Eu tento tirar tudo da pessoa. Eu já tenho um roteiro até pré-pronto, assim, que geralmente eu uso. Marco essas entrevistas e tiro tudo que eu puder da pessoa ali. Ali você vai entender várias coisas. E eu geralmente gosto de fazer perguntas também sobre pesquisa. Então, assim, como que é a sua relação com a pesquisa? O que é uma pesquisa boa para você? Você já teve alguma pesquisa que você não gostou? Por quê? Ali você tira muita coisa. Então, por exemplo, já teve gente que eu trabalhei que eu fiz essas perguntas e entendi que a pessoa ela não botava muita fé em pesquisa qualitativa, que era o que ela precisava. Mas ela não acreditava muito, não achava que valia. O negócio era número, né? Tinha que mostrar número. Aí eu já fiz uma anotação para mim assim. Toda vez que eu for entregar pesquisa para essa pessoa, eu tenho que fazer um match de pesquisa quantitativa com qualitativa. Por mais que a qualitativa seja mais importante. Se eu não tiver tempo de fazer a quantitativa, eu vou pegar algum dado. Eu preciso de algum dado que vai embasar o que eu vou trazer de quali. Então, assim, aquela pessoa tinha que lidar daquela forma. Aí tinha outra que, por exemplo, o negócio era fazer rápido e tal. Aí eu já anotei lá, para essa pessoa, ela tem que participar, eu tenho que ir soltando insights para ela à medida que o processo está acontecendo. Eu não posso deixar só para o final, porque ela vai ter a impressão de que demorou muito tempo. Então, à medida que está acontecendo, nossa, hoje a gente fez 3 entrevistas, os principais achados foram tal, tal e tal e tal, e ela vai entendendo que ela está recebendo coisas, então já tira um pouco desse problema do tempo. Então, assim, eu gosto de fazer primeiro essa entrevista, porque você aprende o que a pessoa mais valoriza, o que está fazendo ela não dormir à noite, e como que ela gosta de pesquisa, porque aí você vai formatar ali para ela. Mesmo jeito que a gente faz para o usuário, a gente faz para o cliente, é igual. Não participa do processo. Ele não participa porque ele não quis, porque ele não sabe, ou porque ele não foi convidado. Tipo, aí eu tenho que entender um pouco do contexto. Se ele não participa porque ele não quis, é uma pessoa que vai ligar pouco para isso, é aquela pessoa que é focada em resultado, ela quer um negócio resolvido. Então, você vai documentar a maior parte dos insumos que você tem e você vai deixar isso no relatório para comprovar que você tem esses dados, né, que você fez aquele processo. Não foi convidada porque ela não sabia, a gente tem um problema de comunicação. Então, assim, ela não sabia que ela podia participar, então ela acabou não indo, assim, então a gente tem problema de comunicação, a gente tem que convidar e trazer a pessoa mais. A pessoa tem pouco tempo. Marca poucos minutinhos com ela, assim, no meio do processo, só para ver se você está indo para o caminho certo. Isso já ajuda a entender e a mudar ali a direção antes de você entregar o projeto final. E se você fizer a primeira entrevista bem feita, você vai saber o que ela valoriza de resultado. Então, na hora de você entregar o seu resultado, você já molda para aquilo ali. Então, tipo assim, a gente espera que com isso aqui as vendas aumentem gradativamente em tanto tempo. Se você não tiver como prever o tempo, fala pelo menos o que você espera que aconteça depois daquilo ali e por quê. Entrega aquilo bem mastigado para ela, sabe? Então, assim, a gente tem perfis diferentes de pessoas executivas, cada uma vai lidar de alguma forma com pesquisa. Tem gente que gosta de estar no processo e participando com a gente, tem gente que não gosta. A gente acaba tendo que se moldar ali. Maravilha, Dani. Muito bom o que você trouxe aqui para a gente. E eu queria já passar para o próximo tema que a gente tem, e que ele vai casar um pouco com a pergunta que a Júlia Araújo fez para a gente, que era sobre como quais conteúdos que você recomenda para aprendermos, exercitarmos mais sobre pesquisa. Ela está entrando na área, e aí junta com o tema que a gente tinha estruturado para poder finalizar, entrar na reta final da live, que é sobre as novas tendências, o que vem surgindo dentro desse universo da experiência do usuário. Beleza. Vamos lá. A primeira coisa, como eu falei, você tem que saber um pouquinho de como fazer com dados.
A pesquisa quantitativa, eu acho ela importante porque se você for entrar numa empresa que não tem recurso nenhum para recrutar usuário, porque, gente, trazer um usuário para conversar com a gente não é barato. Ninguém está sentado no sofá, esperando, né, olhando para o céu e falando assim, alguém vai me chamar para fazer pesquisa, eu vou estar ali pronto. Isso tem custo de tempo, tem custo de recrutamento, a gente tem que pagar alguma coisa para essa pessoa vir, e não é toda empresa que vai ter isso estruturado. Então, a pesquisa quant, pelo menos, ela te dá esse ferramental para caso você chegue num lugar onde é só mato, que você não tem recurso nenhum, que foi como eu comecei, ela pelo menos vai te dar acesso a como as pessoas pensam. Então, comece da pesquisa quantitativa e já aprenda. Eu vi alguém perguntando assim: esses dados que você fala que tem que aprender é estatística? É estatística? Sim. Aprenda estatística básica e aprenda sobre pesquisa quantitativa. Aprendendo o básico disso, você já vai ter um pouco ali de uma margem. Aí, sobre pesquisa qualitativa, também é super importante, mas pegue materiais que estão mais localizados. Então, a gente tem o livro da Lisete e da Denise e da Cecília, né, que é UX Research com sotaque brasileiro. Se você comprar o livro, você vai ter ali já como consultar, né, como fazer cada parte do processo de pesquisa. Tem alguns cursos também sobre pesquisa exploratória, eu acho que é muito importante saber fazer, porque tem coisa que é só na conversa, que a gente não vai conseguir só ali perguntando, você prefere isso ou isso? Às vezes você vai precisar entender ali mais sobre a pessoa, como é que é a vida dela, para saber se aquilo vai se encaixar ou não. Então, aprenda pesquisa exploratória e aprenda pesquisa quantitativa. Isso aí é a base, você precisa saber como um todo. Depois a gente vai indo para os métodos mais específicos. Então, aí você vai para o teste de usabilidade, porque se você for designer, é o que você mais vai fazer. Então, aprenda sobre como fazer um bom teste de usabilidade, quais são as métricas. Dani, na empresa que eu trabalho, não tem como eu fazer isso moderado, né? Que é chamar a pessoa para testar. Aprenda como fazer não moderado, né? Usando ferramentas como o Maze aí para poder enviar para as pessoas e elas testarem o fluxo e você ter dados para trabalhar. Porque senão você não vai conseguir tomar decisão. Então, acho que são esses os temas principais que eu diria para aprender. Agora, quando a gente fala de tendência, aí é um vasto mundo do que está acontecendo. Primeira coisa que eu gostaria de ressaltar é que o mercado do Vale do Silício, né, que é o que manda nas startups, e o mercado do Brasil, eles estão a milhões de quilômetros de distância e a gente está caminhando em direções quase que opostas. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Claro que eu estou falando de uma visão recortada ao que eu tenho acesso, viu, gente? Então, assim, pode ser que venha algum especialista e fale, não é verdade, tá tudo bem, eu consigo assumir que eu tenho toda essa análise pronta, mas com o contato que eu tenho com profissionais de lá e de cá, lá eles estão muito focados em especialistas. Eles querem especialistas para as coisas. E faz sentido se vocês acompanharem o meu raciocínio. No ano passado, eu estive no Canadá para a conferência de experiência e eu tive contato com um evento de líderes lá de pesquisa, onde eu falei com líderes do Figma, do Google, do Facebook, Meta, né? Slack, as grandes empresas de lá. Eu não sabia nem o que eu estava fazendo lá, pensei assim, o que eu estou fazendo aqui? Eu só tenho 5 anos, mas lá estava eu com aquele tanto de gente que eu só via de longe, sabe? Head de pesquisa do Spotify, esse povo assim que eu admirava de longe, falava assim, quem é, aonde come, né? E tava ali todo mundo na minha frente, sentado numa mesa comigo, e eu assim, com o olho arregalado, pensando, não sei nem falar com esse povo. E naquele momento, isso era abril, né, do ano passado, esse pessoal estava já falando sobre inteligência artificial. Mas eles não estavam, tipo assim, o surgimento. Não, gente, a gente já está usando, a gente está aprendendo como é que a gente vai fazer aqui. Dentro do Slack, a gente já começou a discutir tal coisa, como que a gente vai usar essa técnica aqui de inteligência artificial para tal coisa. Gente, nossa profissão está mudando, não sei o que, como é que a gente pode evitar que a gente seja substituído por inteligência artificial? Isso aí tem tempo, tá? Que eles estão falando isso lá. A nossa discussão começou agora, nós estamos atrasados, bastante atrasados. Começou agora, ai meu Deus, o povo com pânico. Lá, eles já moldaram a profissão deles, já está diferente. Esse ano, fui assistir a conferência, eu fiquei com ansiedade, eu não consegui terminar. Por quê? Porque eles estão criando novos cargos do tipo assim, pesquisadores quantitativos, que é basicamente tipo, quase um cientista de dados, que vai lidar com grandes volumes de dados que estão vindo de previsão estatística do futuro. É nesse nível. Tipo assim, eles estão movendo a carreira deles ali. E aí eu já fiquei nervosa. Eu falei assim, gente, qual que é o meu plano B na vida mesmo? O que eu preciso fazer? Como é que tá? Então lá o negócio já está indo por esse caminho. Gente, está tendo uma discussão no LinkedIn deles,
que é sobre elitismo no UX. E aí vocês vão pensar assim, é porque só tem rico no UX e tal. No Brasil também temos bastante esse cenário, mas não é sobre isso a discussão deles. O que eles estão chamando de elitismo no UX? Eles estão chamando de elitismo que as empresas de lá só estão contratando quem tem PhD. Então, assim, só quem é PhD. O povo lá, antes de dar oi, eles falam, eu sou PhD. Você vai no LinkedIn deles, é PhD e depois o nome da pessoa. É ridículo, tá nesse nível lá. Então, todo mundo tem, tipo, uma super especialização disso, daquilo, outro, e eles só estão contratando esse povo, e isso está fazendo com que profissionais que simplesmente têm uma graduação e experiência de mercado não tenham espaço. Então, tipo assim, lá é um cenário completamente oposto. Agora, vamos pôr o nosso pé no chão. Como é que está no Brasil? No Brasil, o povo quer um faz-tudo, como eu falei antes. Então, eles querem uma pessoa que saiba fazer de tudo. Então, assim, como é que a gente faz de tudo um pouco, assim, sabe? E aí, o pesquisador aqui, ele está ficando cada vez mais generalista. Então, a gente hoje tem, dentro da pesquisa mesmo, a gente tem recortes, né? Tem, tipo, as pessoas que são de pesquisa de mercado, que são pessoas que estão voltadas ali para como é que está a visão da marca, como é que vai explorar um novo mercado, quero entrar em tal país, como é que eu vou fazer, pesquisa de opinião pública, indicadores de marca e etc. Tem as pessoas que são como eu, pesquisadores de produto, que estão mais focadas ali num funil de produto, passinho a passinho, como é que eu atraio pessoas, como é que eu converto, como é que eu faço as pessoas ficarem aqui, né? Como é que eu retenho, como é que eu evoluo essas pessoas para uma outra experiência. Então, tem esses recortes também. O que está acontecendo? Até dentro do Nubank mesmo aconteceu. A gente está se unindo e nos chamando de pesquisadores. Isso é bom, isso é ruim. Isso quer dizer que eu preciso saber fazer tudo. Eu sei fazer tudo? Não, mas é o famoso se vira. Tipo assim, você, se cair o problema na sua mão, você vai precisar de resolver com o ferramental que você tiver. Então, isso está acontecendo aqui. Quanto mais generalista, melhor. Então, tanto para o design quanto para a pesquisa, a gente está tendo esse movimento de generalistas. Quanto mais a pessoa souber de negócio, quanto mais ela souber de métrica, de dados, melhor ela fica posicionada na empresa. Ah, Dani, mas eu fiz um mestrado, eu fiz um doutorado disso aqui, e aí? Gente, sinceramente, quando você olha o sistema de avaliação da empresa, você vai, o que eles analisam é entrega, né? Então, vamos ver quem a gente vai promover. Eu vou promover essa pessoa que tem um doutorado, mas que o produto dela não deu certo, ou seja, tipo, acabou que ela não atingiu as métricas ali, ou a meta da empresa, ou essa aqui, que tinha uma caneta e um sonho, mas que conseguiu bater todas as metas, não sei o que, não sei o que. Na hora que você está lá dentro, é isso que importa. Eles vão pegar quem está dando mais resultado. Então, o título no Brasil, estou falando no Brasil, ele não faz diferença se é para você ser promovido e etc. nessa área. Agora, Dani, eu quero ter uma carreira em que eu quero dar cursos, eu quero mirar uma carreira internacional, eu quero poder ter um negócio, né, lateral, assim, quero, sei lá, poder dar algumas oficinas, quero dar uma mentoria mais especializada, quero poder pegar projeto de consultoria de fora. Aí, se para a sua carreira faz sentido você se especializar, faça isso por você, mas não faça isso achando que isso vai ser a chave de promoção dentro de empresa, sabe? Porque aqui não faz diferença, assim. Então, acho que é um pouco disso, assim. Lá fora, a conversa está sendo outra. Coisas de lá que eu acho que já estão chegando aqui. Pesquisas conversacionais. Dani, o que você quer dizer com isso? Já temos sistemas hoje que fazem a pesquisa como se ela fosse um chat, né? A gente já tem chatbot para quase tudo, mas acho que vocês estão percebendo que os e-mails estão flodando cada vez mais, as empresas estão migrando a comunicação dela para comunicações mais rápidas, que são comunicações de WhatsApp. A atenção das pessoas está cada vez mais presa, as pessoas estão com dificuldade de ler, as pessoas não conseguem prestar muita atenção em uma coisa por muito tempo. Então, a gente tem essas plataformas que hoje fazem pesquisas que são tipo assim, você começa a responder, e aí vai vindo tipo assim, Dani, vamos lá, o que você acha de tal coisa? Aí aparece lá as opções, você clica. Legal, interessante. E se a gente fizesse tal coisa, você ia gostar ou não? Aí, tipo, vem as perguntinhas assim. Eu respondi uma nesse formato, era para Zerezes. Então, a Zerezes queria entender em que ocasião a gente queria óculos e que tipo de óculos qual que era o diferencial da marca? Tipo assim, se comprava na marca pelo design, se era pelo estilo, se era pela marca mesmo, se era porque era por custo, por outras coisas. Então, eles pegaram os pilares e a pesquisa foi toda conversacional. Isso está acontecendo muito. Outra coisa que temos também, que lá já está até estabilizado e aqui ter chegado, a parte de pesquisa
com o AI. Então, tipo, o robô pergunta. Então, começa ali a pergunta, aí vem o robô, tipo uma Alexa, né? Boa tarde. O que você faria neste caso? E aí a pessoa responde para o robô, e aí aqueles dados vão sendo salvos, a ferramenta já vai analisando ali, e de repente ela já te gera todos os insights. Então, isso também, lá já tá, tipo assim, o povo nem modera mais, algumas empresas, e aqui tá chegando ainda, é uma coisa que não está muito difundida, também é caro, né? As empresas não vão ficar pagando tanto por esse tipo de recurso, mas lá é tranquilo, assim. Então, acho que essas tendências de AI, lá elas já estão mais cristalizadas e aqui elas estão chegando. Então, assim, coisas que eu recomendo. Aprenda a usar AI. Tem um site legal que chama AI for UXR. Em inglês, mas é uma moça da Meta, que ela que começou a desbravar esse mundo do AI lá dentro de pesquisa. E ela dá os prompts que você fala no chat GPT para cada parte da pesquisa. E aí, gente, claro que vocês têm que ter cuidado com confidencialidade, você tem que ter cuidado com como vocês vão usar isso, mas às vezes para brainstorm, para ajudar, tipo assim, a analisar, por exemplo, a gente ficava horas ali analisando o comentário de NPS. Então a pessoa respondia todo mês a gente parava e era horas, tá? Porque a gente tinha que ficar categorizando comentário por comentário, tipo assim, esse aqui tá falando de, sei lá, falta de limite, esse aqui tá falando de não sei o quê. E quantificar para poder saber onde estava o maior problema. Hoje em dia, a gente usa inteligência artificial para fazer isso para a gente. O Nubank tem uma segura que é interna da empresa que a gente pode usar. Então, assim, como que a gente usa isso para acelerar o trabalho operacional, sabe? Mas, assim, você não vai usar para te dar a solução da pesquisa, né? Isso aí, realmente, você tem que pensar por si só. Então, a gente tem visto esses movimentos, tá? Então, assim, sei lá, não sei como analisar esses dados. Às vezes, eu faço esse brainstorm com o chat GPT, que é do tipo assim, eu tenho esse dado, que eu recebi da pesquisa desse jeito. Qual que é a melhor forma de analisar? Às vezes ele vai te dar ali até a fórmula que você vai usar na planilha, você executa a forma como ele falou, sabe? Mas para ajudar ali a gerenciar. Então, é um pouco de tudo, assim, como que a gente usa essa tecnologia ao nosso favor. Maravilha, Dani. Eu adorei a resposta que você trouxe pra gente. E falando um pouco, acho que conhecimento nunca é demais. É algo que vai sempre vir mudando, novas tecnologias vão surgindo. E para o pessoal que está assistindo a live, como se manter atualizado é importante, a Aldeia, a gente está com uma promoção durante esse mês, que é o Halloween do Academy, onde todos os nossos cursos estão com 30% de desconto. É justamente para poder dar uma mãozinha frente ao mercado de trabalho e vocês poderem manter todas as suas habilidades atualizadas ao que o mercado de trabalho necessita. Os nossos cursos, como a própria imagem aí na tela já diz, os nossos cursos são feitos por realizadores para realizadores. Então, o que seria essa frase? São cursos feitos por profissionais reais do mercado que vivenciam de fato o que o mercado tem no dia a dia e leva para você um conhecimento prático. Então, imagina você poder aprender da forma como você vai trabalhar no seu dia a dia. E o melhor disso tudo é que o nosso acesso é vitalício. Então você pode assistir quantas vezes quiser. Deixou um conteúdo passar batido, retorna. Um conteúdo naquele momento mais à frente da sua carreira, você precisa revisar, você precisou voltar nele, você pode acessar o nosso portal e revisar. E o mais aulas de atualização, você não precisa pagar nada. Esse ano a gente teve a Hot Jobs atualizando os cursos de UX. Então, os nossos cursos de UX já têm a inteligência artificial, que é um tema que, como a Dani trouxe, está sendo comentado por agora aqui, mas que já estava sendo comentado lá fora e que a gente trouxe para abordar para justamente ser um curso mais atualizado. E eu vi um comentário aqui da Carol Furlan falando que adora os cursos da Aldeia e perguntando se vai ter um com a Daniela. Seria, então, um convite para a Dani para a gente poder atualizar o nosso curso de Research? Fica aí nos bastidores que, quem sabe, a gente entra em contato, Dani. Mas para o pessoal que está assistindo a live, escaneando o QR Code da tela ou clicando no link que vai ser enviado no chat, você já consegue acessar todos os nossos cursos e com o cupom #Halloween-Academy você garante 30% de desconto, mais o curso de apresentações e oratória totalmente gratuito e 2 minicursos de empregabilidade para que você possa avançar na carreira. E falando em carreira, Dani, teve uma pergunta aqui no chat, e se você me permite extrapolar um pouquinho mais do tempo, que é a que a gente tinha combinado, Claro. a Marina, ela disse boa noite,
gostaria de saber um pouco mais sobre a trajetória da Daniela, onde iniciou como júnior e como foi crescendo. Afinal, hoje você é Senior UX Research do Nubank, né? Então, se você quiser contar um pouquinho pra gente, sinta à vontade para poder fazer digamos que vender o seu peixe. Claro. Essa pergunta foi muito boa, gente. Como eu falei, eu fiz o curso de publicidade, né? E aí, dentro da faculdade, eu participei de várias iniciativas, participei de empresa júnior, e na empresa júnior eu fui ali do marketing e também da direção de arte, então eu fazia peças mesmo visuais, e eu consegui, depois disso, um estágio na Melios, que eu acho que vocês já devem ter ouvido falar, que dá cashback nas compras online. Eu sou de BH, né? A Melios também tem sede em Belo Horizonte, então eu comecei lá como estagiária de design gráfico. Então eu comecei ali estagiando com design gráfico. Eu gostava da parte visual, só que eu tinha alguma coisa de errado comigo, porque toda vez que eu ia fazer uma peça, o pessoal estava preocupado ali com o espaçamento, detalhezinho, né? Tipo assim, essa tipografia, não sei o quê. Eu falava assim, gente, vocês estão querendo pôr isso no supermercado de baixa renda, vocês acham que isso vai funcionar? Isso aqui vai se misturar lá na gôndola, ninguém vai nem saber o que é isso. E eu fazia essas perguntas e ninguém sabia responder nada. E aí eu fui conhecer uma amiga minha, que até hoje é uma referência, que foi minha mentora, que é a Marcela, que ela já era design de UX, na época a área ainda estava começando e tal. E aí a Marcela falou comigo assim, Dani, você tem muito jeito para isso, deixa eu te mostrar uma jornada do usuário. Aí ela me mostrou, eu falei assim, nossa, amei isso. Aí ela foi me introduzindo um pouquinho, e aí eu pedi para fazer uma pesquisa de observação. Então eu falei assim, deixa eu ir no supermercado e ver como é que o povo interage com isso. Aí eu fiquei por dias indo no supermercado, anotando as coisas. E, gente, igualzinha pesquisadora do tempo antigo, assim, com minha canetinha, com meu papelzinho, anotando todas as coisas que eu estava vendo durante horas de observação. E fui vendo os insights, e aí eu criei a parte visual nova, assim, da parte de varejo, que a gente tinha também, né, que dava cashback dentro do supermercado. E aí eu fui vendo que eu tinha jeito para aquilo, que eu gostava daquilo. Então eu comecei a escutar podcasts como os podcasts de UX, de pesquisa de UX. Então, o Movimento X teve também. Qual foi o outro? Eu não vou lembrar direito dos nomes, mas depois vocês podem procurar nas outras redes e a gente conversa. Mas, assim, podcasts de UX, eu comecei a ver os livros e conteúdos, na época, eram só em inglês, e eu não falava inglês na época, só que aí eu precisava acessar o conteúdo. Então, acabou que eu aprendi para poder usar. Então, eu não era boa de falar, só que aí eu ficava, tipo, lendo e traduzindo para eu conseguir estudar. E aí eles me deram um projeto de discovery de 6 meses, falaram assim, Dani, você tem jeito para pesquisa, quer fazer um projeto de discovery? Aí a gente ficou eu e o meu gestor da época fazendo esse projeto por 6 meses, a gente entregou, foi super legal, viajei para Manaus para apresentar para a equipe de lá também. E depois disso eles falaram assim, Dani, cria área de pesquisa aqui. Gente, de estagiária, eu fui contratada para criar área de pesquisa. Então, eu aprendi e fazendo. Não tinha outra alternativa. Era tipo assim, eu fazia cursos, eu fazia estudos, lia coisas e aplicava. Lia e aplicava. E fui aprendendo fazendo. Isso aqui funciona, isso aqui não funciona. Vamos tentar desse jeito, vamos tentar de outro. Aí, depois disso, depois de passar um tempo na Melios como pesquisadora, deixar os projetos mais sedimentados lá, eu fui convidada para o processo do quinto andar. Aí eu fiz o processo e passei. E aí, no quinto andar, eu trabalhei como Research Ops. Então, eu trabalhava com operações de pesquisa. Era eu para 65 designers. Então, pensa, uma pesquisadora para 65 designers. E aí, os designers faziam as pesquisas, mas eu tinha que fazer todos os processos, eu tinha que controlar como estava a qualidade das pesquisas, toda a parte de voucher, de recompensa eu fazia, recrutamento, era eu sozinha. Então, eu tive que processualizar tudo para o negócio funcionar. Aí, depois disso, eu senti falta de ir para o campo mesmo, de fazer pesquisa por si só. Então, eu comecei a fazer pesquisa na área de vendas do quinto andar, na área de venda de imóvel, né? E aí, eu comecei a fazer pesquisa ali, e depois aconteceu o layoff, eu fui afetada. Então, eu acho legal falar isso, porque eu não gosto de esconder essa informação. Pesquisa foi a primeira disciplina que foi cortada. Eu fui a primeira demitida do dia, então acho que é legal falar isso, porque para ver o valor que se dá a disciplina, né, em determinados lugares. Então, tipo, acabou que eu fui uma das pessoas que foram cortadas no layoff, e depois eu fui para o processo do Nubank, e aí comecei trabalhando lá como UX Research, já nessa parte de baixa renda, que para mim tinha tudo a ver comigo, assim, então comecei a criar o meu jeito de trabalhar dentro desse time.
E é isso. Maravilha, saber um pouco da sua história, mesmo que tenha uma pequena parte um pouco triste, não sei nem o que falar, mas que bom que deu tudo certo e você conseguiu, e ainda mais numa empresa que acho que muitos têm admiração. E eu queria aproveitar mais uma pergunta que a Andrea Giannini trouxe para gente. Se tem algum livro, você já trouxe um podcast que você falou e tudo mais, que depois a gente pode trocar uma conversa pelas suas redes, mas tem algum outro local que você indica para poder aprender? Alguma newsletter, algum blog, algum site ou coisa do tipo? Além, é claro, dos cursos da aldeia? Claro. Gente, é uma coisa que eu não mergulho muito, mas eu consumo muito conteúdo de fora, porque eu sinto que os conteúdos daqui, eles são muito repetitivos. Eu amava os conteúdos da Observe, porque eu sinto que a Observe, ela realmente trazia, sabe, aqueles temas que a gente mais precisava escutar. Hoje em dia, a Observe tem eventos espaçados, né? A gente não é mais uma conferência, então tem canais no WhatsApp onde você pode entrar, você pode procurar pela comunidade Observe, e tentar entrar nesses canais para você conseguir se conectar com os profissionais e receber esses conteúdos de lá também. Além da Observe, eu gosto do Learners, que foi também da conferência que eu fiz, né? Então, o Learners é um site, eles promovem eventos, agora eles estão promovendo evento para caramba, de tudo que é coisa, e é em inglês, porém, você consegue ativar a transcrição do YouTube. Não é perfeita, mas ajuda. Tipo assim, funciona super. Eu acho que se tivesse isso na minha época lá atrás, super teria me ajudado. Lá, eles falam de coisas muito importantes. Então, eu recomendo especificamente a playlist do YouTube, que é uma conferência que, para mim, foi a melhor que eles já fizeram disparada, que chama Good Researchers. Essa conferência, eles falam sobre coisas que ninguém fala, que é sobre isso que eu falei, tipo assim, quais são as coisas de negócio que você precisa saber para ser um bom UX Researcher? Como que você conquista sua primeira vaga? Então, assim, são pessoas de peso falando sobre isso, então acho que isso também é super legal de ir acompanhando. Eu também gosto de acompanhar a newsletter da Nikki Anderson, ela traz muito método, muita coisa, assim, de como a gente pode começar a aplicar, fazer as coisas de um jeito um pouco diferente. Às vezes ela dá alguma masterclass, alguma coisa assim. Então eu gosto muito de usar o conteúdo dela. Tem outros também que eu não vou lembrar de cabeça, mas eu sou muito das newsletters. Então, tipo assim, eu cheguei ao ponto que eu tive que pagar uma ferramenta para limpar o meu e-mail porque ele estava lotando. Então, assim, eu ainda gosto de ler, eu gosto muito de newsletter porque eu sempre acho algum conteúdinho ali que é bom, que vai me levar para algum lugar legal. E eu não gosto muito de podcast, porque eu me sinto meio dispersa. Então, eu não sou a pessoa dos podcasts, mas tem vários também, que é legal. Maravilha, Dani. Acho que as indicações servem para todo mundo e, inclusive, vou aproveitar algumas para poder implementar aqui. Mas, como a gente já falou, então, de construir uma carreira, a gente já, sobre processos, tiramos algumas dúvidas. Acredito que o pontapé inicial para conquistar uma vaga já se torna um pouco mais fácil. E a Aldeia tem o SPTR, que é o seu próximo trabalho remoto, onde semanalmente nós divulgamos uma seleção de vagas 100% remotas para que você, aí do outro lado, possa se candidatar. A gente pesquisa, faz uma seleção de vagas que sejam legais, independente da área, para que você, do outro lado, possa receber por e-mail, acessando o nosso site, até mesmo na comunidade do WhatsApp essas vagas e se candidate. Então, acessando o QR Code que está na tela e também pelo link que vai ser enviado no chat, você já consegue acessar o SPTR e conferir todas as vagas que estão publicadas por lá. A gente recebeu uma pergunta da Maria Laura, perguntando se o certificado chega amanhã. Sim, pessoal, o certificado de participação na live, ele vai chegar para vocês amanhã por e-mail ou pelo WhatsApp. A gente está estudando da forma como vai ficar melhor, então fique de olho para que vocês possam acessar o certificado e fiquem à vontade para poder tirar uma foto nossa aqui, postar nas redes sociais, marcar a Daniela, marcar a aldeia para que mais pessoas, a gente chegue até elas com esse conteúdo que foi incrível. Então, Dani, muito obrigado por você ter passado esse tempinho com a gente. Extrapolamos um pouquinho do horário, cerca de 10 minutinhos, mas depois a gente conversa sobre isso. Foi Tá incrível. tranquilo.
Eu amo falar também, então tá de boa. Maravilha. Foi muito bom ter você aqui com a gente. Eu espero fielmente que você retorne com a gente em uma atualização do nosso curso de UX Research. Então, você quer agradecer? Quer mais alguma dica final? Algo que você queira falar? Gente, só agradecer mesmo. Quero falar que, caso vocês queiram tocar um papo mais direto, eu dou mentorias no ADP List, né? Os horários estão ruins, gente, mas é porque a vida está complicada, então eu estou conseguindo oferecer o número de horários que eu conseguiria em outras épocas da vida, mas é isso. Fico aí com o espaço aberto para a gente trocar. Como eu falei, a resposta não vai ser muito rápida, mas a gente pode ir trocando. E obrigado pelo tempo aí, né? Já até ultrapassei, mas obrigado pelo tempo, pelas discussões e as perguntas, assim. Eu gosto muito de falar desses assuntos, então para mim também foi um prazer. Que incrível, Dani. Com certeza, todas as falas que você trouxe, o conhecimento, todos os insights que você gerou foi fundamental para as pessoas que estavam aqui presentes e até mesmo para mim, que aprendi muito sobre essa área, esse campo da experiência do usuário. Então, pessoal, aproveitem para seguir a gente nas nossas redes sociais. Todas as redes da Aldeia é @aldeia.cc e também se conectar com a Daniela, seguir ela no LinkedIn e aí descobrir as outras redes e até mesmo marcar uma consultoria com ela. O LinkedIn dela, como no LinkedIn é um pouco chato de pesquisar, digitem Daniela Matos ou vai no perfil da Aldeia que a gente marcou ela em uma publicação e vocês já conseguem se comunicar ou pelo link que está aí. O forms de certificado para que a gente consiga gerar com o nome todo de vocês, tudo certinho, já foi enviado no chat. E é isso. Muito obrigado a cada um de vocês que esteve presente nessa noite. Foi incrível estar aqui com vocês. E muito obrigado também, Daniela, e até uma próxima. Tchau, tchau. Tchauzinho!